Boa noite! Boa noite, boa noite! Vamos lá? Tô aqui como professora, como terapeuta transpessoal, para compartilhar conteúdos para quem educa, toda segunda-feira, 9h30 da noite. Vamos pro tema? Hoje nós vamos falar a respeito da raiva que depois gera uma culpa, que depois gera uma tristeza e que depois gera outra raiva. Círculo vicioso, como sair dele? Tem jeito de sair? Tem gente aí que vivencia esse círculo? Conta aqui nos comentários, tá bom? E aí aproveita para compartilhar essa live com mais pessoas. Manda aí no aviãozinho para as pessoas que estiverem precisando também conversar a respeito disso. Raiva combina com tristeza, combina com culpa. Que história é essa? Então, bora lá pensar sobre isso? Bom, raiva é uma velha conhecida de muitas pessoas. Tem gente que tem uma certa paixão pela raiva, um certo apego à raiva. E aí essas pessoas são explosivas, são aquelas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa, tomou, levou, tô nem aí, saio explodindo mesmo. Parece que essa pessoa lida bem com raiva, porque ela tem raiva, ela já coloca para fora, ela já explode. Já tem um outro perfil que tem mais dificuldade para sentir raiva e tem medo da raiva. Aquele primeiro que tinha paixão pela raiva, o segundo que tem medo de sentir raiva. E daí se acostumou a ser bonzinho, boazinha, e aí acostumou-se a reprimir tudo que sente, especialmente a raiva. E imagine então que vai sair por aí explodindo, então vai contendo, apertando a mola, ou então uma outra imagem que fica também bastante presente, uma bexiga assim, vai enchendo a bexiga, a ponto de não aguentar mais e puff, estourar. Porque é insustentável, uma hora ou outra a coisa vai explodir, a coisa vai pegar, insustentável. Então, essa pessoa que tem medo da raiva também parece que tem mais dificuldade para lidar com ela do que aquela primeira. Mas será? Será que a primeira, já que ela é explosiva e vive sentindo raiva e tem até um certo orgulho de sentir raiva, será que essa primeira pessoa, esse primeiro perfil de pessoas tendem a lidar melhor com a raiva? Pela minha experiência, não. Independente de um perfil ou de outro, raiva contida, sem poder se expressar, ou então raiva vomitada por aí à torta direito, referem-se a processos que refletem dificuldade para lidar com raiva, sim. E aí, quando a pessoa reprimiu e ela por fim explode, ai, quanta culpa que dá. Esse círculo vicioso é muito conhecido pelas pessoas que reprimem os seus sentimentos e temem a raiva. Agora, aquela outra pessoa que sai por aí explodindo, vomitando, nem sempre sente culpa ou tarda mais a sentir culpa. Ela precisa lidar mais com as consequências de ser explosiva para então sentir culpa e entrar nesse círculo vicioso. Mas uma hora ou outra também entra, justamente porque existe uma desconexão. Quando acontece essa explosão sem fim, há uma desconexão e interfere nos relacionamentos. E quando há uma contenção sem fim, essa pessoa também ela vai vivenciando um processo desgastante interno. E aí tem gente que ao longo da vida treina bastante para ser bonzinha, boazinha, e aí aprende, se torna craque em reprimir as emoções. Só que tem uma tal de maternidade, de paternidade que chega para algumas pessoas e arrancam esse papel, essa máscara de bonzinho e de boazinha. E alguma coisa acontece e as explosões começam a ficar sem fim. Tem gente que veste esse papel de bonzinho e boazinha no trabalho. Tem aqui alguns educadores que me seguem, me acompanham e compartilham comigo aqui desses conteúdos. E daí, nossa, sou muito calmo, muito calminha no trabalho, com as crianças com as quais eu lido ali no trabalho. Mas daí explode em casa, né? Porque lá no ambiente de intimidade é que dá para tirar a máscara. Mas são pessoas treinadas, altamente treinadas para segurar uma máscara de
tô sorrindo, mas por dentro tô explodindo, tô fervendo. E outras, então, não conseguem mais se conter e aquele personagem de bonzinho, boazinha some, desaparece e aí existe uma culpa tremenda. Parece até que eu não me conheço mais, porque antes eu era tão calmo, tão tranquilo, tão ponderado, tão controlado e agora veio essa criança e me tirou do eixo e me virou do avesso e agora eu não sei mais quem sou. Será que essa criança te tirou do eixo ou será que ela revela, ela te ajuda a revelar o que é melhor de você, ou seja, sua humanidade? Porque antes, quando a gente usa uma máscara, uma persona, né, é um personagem ali atuando. Agora, quando a gente pode vivenciar tudo aquilo que é da nossa humanidade de maneira visceral, mas consciente, esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente vai falar sobre o ai. Mas então você está dizendo que é bom ser explosivo? É bom sentir raiva? Sentir raiva é bom, sabe por quê? Porque demonstra que você é humano, que você é humana. Quem não sente raiva não é humano. E quem não sente raiva também não pode sentir amor. Quem não sente medo também não pode sentir coragem. Então, vamos acolher todas as nossas emoções. O problema não são as emoções, o problema é a maneira como a gente lida com as emoções, porque os resultados são os seguintes. Para aquele primeiro perfil de pessoas que são explosivas e têm paixão pela raiva, assim, essa é uma expressão que eu uso para dizer assim, tudo bem, eu lido bem com a minha raiva porque eu saio por aí explodindo. Ela lida também mais cedo ou mais tarde com uma consequência, que é adoecer por fora. Quando eu digo adoecer por fora, eu me refiro assim a um adoecimento das relações, a uma desconexão, a um medo. As pessoas sentem medo daquela que é muito explosiva. Ai, meu Deus, o que será que ela é capaz de fazer? Qualquer coisa, ela explode com todo mundo, ela não leva desaforo para casa, todo mundo fica pisando em ovos. Então, com o tempo, há um adoecimento externo das relações e, claro, que consequentemente também interno. Agora, aquele segundo perfil de pessoas que são aquelas que sentem medo da própria raiva, elas adoecem por dentro, porque vão contendo e vez ou outra explodem, ou então quando explodem entram nesse círculo vicioso da culpa, então elas adoecem por dentro mais até do que por fora, porque por fora eu faço de tudo para evitar um conflito, mas por dentro eu tô em conflito interno constantemente. Agora, o resultado para os dois perfis, tanto daqueles que têm medo da raiva, quanto daqueles que têm um certo apego pela raiva, uma consequência comum é que a gente vai deixando de aprender a lidar com pessoas, situações e conversas difíceis. Porque sem prática, a gente vai ficando cada vez mais distante da possibilidade de encontrar os recursos acessíveis para lidar melhor com a raiva. Porque se a gente evita a raiva ou se a gente explode a raiva e coloca ela todinha para fora, eu realmente vou me configurando como uma pessoa que lida mal com pessoas difíceis, coisas difíceis e conversas difíceis, tá? Então fica aqui isso tudo no nosso campo e assim é que nasce esse círculo vicioso. Quando a gente já lidou muitas vezes com esses resultados, com os resultados de adoecer por dentro ou por fora, o círculo vicioso nasce. E aí eu começo a achar que o problema está na bendita da raiva. Então é essa danada da raiva que me causa esse adoecimento por dentro. Eu não posso sentir isso, eu preciso eliminar completamente essa emoção. Isso é muito negativo. E aí a gente aprende pela vida, desde bem pequenininhos, que sentir raiva não pode, é feio, é negativo. E eu tô aqui para dizer para vocês que nada disso. Sentir raiva é humano. É a primeira emoção que o bebê sente quando sai da barriga da mãe. Não pode dizer, então, que essa emoção ela está ao acaso na nossa existência. Ela é uma energia como qualquer outra emoção. E precisa ser aceita. E precisa ser contida, sim, não controlada. Contida no sentido de contornada, acolhida. A gente precisa dar colo para a nossa raiva. Mas como faz isso? Espera lá que eu já conto. O círculo vicioso, então, nasce raiva, aí a pessoa sente uma tremenda culpa porque explodiu. Algumas pessoas nem explodem porque elas estão mantendo o sorriso, mas como o monólogo interno é de raiva e você está falando internamente, como diz uma amiga, ela fala, eu xingo mentalmente, então ela está ali xingando internamente, mas ela está sorrindo.
E ainda assim, mesmo que ela não tenha falado sobre essa raiva, expressado essa raiva, ela expressou internamente e isso já basta para entrar em processo de culpa. Porque onde já se viu eu, uma pessoa tão boa, ficar pensando isso daquela pessoa, ficar pensando isso daquela situação, ficar pensando isso dos meus filhos, do meu marido? Onde já se viu? E aí, culpa. Ou então aquela pessoa que já explodiu mesmo e ela lidou diretamente com as consequências da explosão, culpa. E aí é muito estranho, porque se a culpa parece então que eu me arrependo, e aí eu vou dizer, tá bom, se eu gritei com os meus filhos, nunca mais vou gritar, não quero mais gritar com eles, não quero mais. Sinto culpa, e aí não dá uma impressão que isso vai resolver? Porque se eu gritei e senti culpa, deveria então eu não fazer mais? Esse arrependimento? Mas será que a culpa adianta de alguma coisa? Não adianta nada. Sabe por quê que não adianta? Porque na culpa a gente entra num processo de uma necessidade de compensação, não é de reparação. Quando a gente se responsabiliza por algo, a gente deseja reparar. Vamos supor que eu estou dirigindo e aí eu não vejo um carro virando na minha frente e aí eu bato nesse carro. E ali eu estou errada porque eu devia ter olhado, eu tenho que ali assumir a minha responsabilidade. E quando eu assumo minha responsabilidade, eu vou reparar esse erro, eu vou pagar os danos, eu vou acionar meu seguro, vou pagar essa franquia, eu vou reparar. Reparar vem daquele que sente-se responsável. Agora, quando a pessoa sente culpa, ela não é capaz de reparar. Ela tem um desejo inconsciente de compensar, de dar mais para o outro do que aquilo que ele precisa. E nesse processo de compensação, há um desgaste. Porque você também se desconecta de si. Sabe por quê? Porque você fica tentando evitar a raiva, né? E fica se reprimindo. E essa desconexão de si, da sua própria humanidade, vai te levar bem diretamente para a tristeza. A tristeza é uma consequência natural desse descontato com a gente, com a nossa humanidade. Quando a minha humanidade não tem espaço para existir, isso me leva à melancolia. Quando eu não digo sim à minha existência, eu me torno então uma pessoa melancólica, triste. E aí, o estado permanente ali de tristeza, um tempo curtindo tristeza, vai fazer com que você se torne uma pessoa amargurada. E amargurada, você vai sentir raiva. E aí da raiva, mais uma vez, entra no círculo vicioso. Explode ou fica nesse monólogo interno, né, dando uma dimensão para essa raiva, culpa de novo, tristeza e raiva. Então, daí que nasce esse círculo vicioso, especialmente por conta da culpa. Eu costumo perceber, assim, pelas minhas observações, que é a danada da culpa que está ali, depois da raiva, que faz com que a gente fique patinando nesse processo de raiva, culpa, tristeza, raiva, culpa, tristeza. Agora, essa nossa necessidade de compensação, que vem da culpa, né? Ela vem como uma necessidade de aprovação, de agradar o outro, de tentar apagar tudo aquilo que aconteceu para então ter a sua aprovação garantida, seja pelo filho, filha, marido, colega, amigo, familiar, quem quer que seja. A gente fica desesperadamente lutando pela aprovação e então eu quero compensar, eu quero agradar. Sabe aquele velho ditado, bate e assopra? Então o assoprar é uma compensação ao bater, né? E aí não se sai disso, não se sai disso. Aí, uma proposta é a seguinte: como faz para interromper esse círculo vicioso? Alguém tem uma hipótese? Me digam. Interromper esse círculo vicioso não é simples, mas é possível. Exige uma decisão, uma tomada de decisão. Uma tomada de consciência, e quando a gente toma consciência, existe uma grande probabilidade de haver uma mudança. Mas é uma mudança natural, que é reflexo de um processo.
de tomada de consciência. E quando se toma consciência, geralmente através da dor, quando já paguei um preço muito alto por agir dessa maneira, por engolir sapo ou por ficar vomitando a minha raiva sem conseguir deixar que ela ocupe um espaço dentro de mim. Ainda que essa tendência de guardar e deixar a raiva dentro também não é bom. Assim como explodir e vomitar e se livrar dela. Então, existe algum lugar entre se livrar completamente da raiva, vomitando ela, e esse de colocar essa raiva em algum lugar do teu corpo e guardar ali, né, para adoecer por dentro? Existe algum lugar no meio? Então, existe. Como eu disse, simples. Até que posso dizer que é simples, mas na verdade exige da gente essa decisão. E a decisão é que não é simples, o processo é simples. O processo de interromper não é difícil, mas a decisão, a coragem de abrir mão desse círculo vicioso não é. Então vamos lá, nós estamos juntos nesse processo e eu vou dizer para vocês que o primeiro passo é se observar com consistência. O que significa se observar com consistência? É se observar de maneira comprometida e de maneira constante mesmo, sem ser alguma coisa fugaz, de nossa, hoje eu quero me observar, deixa eu ver, deixa eu reparar em mim, deixa eu reparar no que eu tô pensando, no que eu tô sentindo. Você pode até fazer de vez em quando, mas você não vai chegar a resultados efetivos. Então, os resultados serão sentidos, experimentados a partir da consistência dessa observação. E essa observação vai servir mesmo para que você tome consciência. E como eu disse antes, tomando consciência, há a possibilidade de mudar. Essa observação de quê, Natúcia? Não é do quê? Do como? É observar a maneira como essa emoção, raiva, ocupa teu corpo. Observar o corpo é o primeiro passo, porque tem um lugar aí. Tem gente que sente aqui na barriga, tem gente que sente aqui na garganta, outros na boca, outros aqui no peito, uma coisa esquisita. Tem gente que coloca o corpo todo para frente, e aí isso é muito interessante. Tive um relato, acho que a pessoa que me relatou está por aqui na live, na semana passada, de uma postura corporal que não combina com a raiva. A postura corporal da raiva é expansiva, é uma coisa de arregaçar. E aí, quando eu pedi para um processo de vivência em que se representasse no corpo essa raiva, a representação do corpo da raiva foi uma coisa assim, para dentro, encurvada. Eu falei, tá, como se fosse levar uma chicoteada. Sabe assim, como alguém que vira os ombros para ser chicoteado? Porque já entrou no processo automático de raiva, socorro, raiva, culpa. Então pode bater que eu mereço. Pode bater que eu mereço porque senti raiva. Então vejam como já estava tão imbricado assim a coisa da raiva completamente associada à culpa. Né? Então parece que há aí uma necessidade de desidentificar essa culpa para deixar que essa raiva ocupe um lugar, porque a raiva ocupa um lugar, sim, tem uma função. Agora, quando a pessoa só explode, sabe o que acontece? A consequência é que se perde a credibilidade. Vocês já viram uma pessoa que fica assim, como um cachorro pincher? Já viram um pincher que fica bravo e latindo, qualquer um que passe tem aqueles latidinhos estridentes, não faz nada. Ninguém nem tá nem aí, porque se der um chute assim, o pincher voa longe, né? Então tem a pessoa que acostuma-se a só atuar raiva nesse sentido, ela perde credibilidade, né? Então, como será que é no corpo? Essa pessoa que sente uma raiva e localiza essa raiva com potência, com possibilidade de que ela te ajude a agir de uma maneira consciente. E não que você seja levado pela onda da raiva, em que você agrida o outro por causa da sua raiva, mas sim que você tenha consciência do que está sentindo. Então, sem você se observar e observar, em primeiro lugar, onde é que está chegando no corpo, não vai ter como, através de um entendimento racional, lidar com a raiva.
Começar a lidar com a raiva, em primeiro lugar, é no corpo. Primeiro passo. E aí nós vamos caminhando para o segundo passo dos 3, porque nós já estamos concluindo. O segundo passo é sentir. Ai, nossa, que óbvio, né? É sentir. Sentir. Eu costumo dizer deixar a dor doer. É sentir, sim, se aproximar do monstro. Porque a gente pinta, assim, um monstro, né? Como se com raiva eu fosse capaz de matar. Então, tá bom, que monstro é esse? O que ele come? Onde ele vive? Qual cor que ele tem? Que tamanho? Que peso? Que língua ele fala? Que mensagens ele traz? Se é um monstro, vamos lá, vamos nos aproximar do monstro. De repente você chega perto e vê que nem é tão monstruoso assim, que nem é tão perigoso assim. Dialogar com esse grande monstro que você pinta, né? Porque tem gente que é um pincherzinho, mas acha que é um pitbull. E tem gente que é um labrador gostoso e também se acha um pitbull. Então tem um descontato entre a realidade e aquilo que se passa, né? E aquilo que se passa dentro, que é a realidade, e aquilo que se transmite, aquilo que se fantasia, né? Então, observar e entrar em contato com esse monstro, vamos indo para o terceiro passo, que é, eu já me observei, eu já entrei em contato com esse monstro, é necessário uma pausa. Uma pausa que, então, vai permitir que haja um pequeno espaço entre aquilo que eu estou sentindo e a reação. Porque o problema todo, como eu já disse, não está na raiva, mas está na reação automática, impensada, irrefletida frente à emoção da raiva. Então, sentiu raiva, localizou no corpo, observou, conversou com essa raiva. Tá, de onde você veio? O que você veio trazer? O que você quer de mim? O que você precisa? Qual é a mensagem? O que eu preciso aprender com isso? E aí, para dar essa pausa e para encontrar esse espaço que todo mundo tem, não é uma coisa dos mestres iluminados, não, todo mundo tem a possibilidade de, através desse 1 centímetro que se toma entre a tua emoção e a reação, encontrar um vão, um espaço que vai te permitir ter clareza. Clareza. E quando você tem clareza, você então toma consciência. E quando você toma consciência, há uma grande possibilidade de mudança. Sem isso, não. E quando a gente se permite vivenciar esse espacinho assim de 1 centímetro, 1 centímetro entre a tua emoção e a tua reação, você aqui vai encontrar os recursos internos necessários para agir e não mais reagir, para responder, para ter habilidade para responder, que é responsabilidade. E aí você começa a ter responsabilidade pelo teu sentir, sem excluir a sua humanidade. É isso? Mensagem dada? Vamos nos permitir sentir e aprender a lidar com a raiva, porque ninguém que desconhece a maneira como sente vai ter possibilidade de lidar com o que sente. Então, o processo é conhecer como é que funciona a raiva em mim, porque cada pessoa é de um jeito com a raiva, né? Cada pessoa é de um jeito. Então, cuidar da raiva vai ajudar a interromper esse círculo vicioso. A gente vai deixar de sentir tristeza? Não. Vai deixar de sentir culpa? Também não. Vai deixar de sentir raiva? Não. Mas a gente pode desidentificar essas emoções e que elas não venham encavaladas e de maneira circular. Quem sabe que a gente transforme esse círculo vicioso numa espiral virtuosa, não é? É isso, mensagem dada. Eu quero agradecer vocês pela presença e ver se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Tô aqui mais um tempinho, tá bom? Pra gente trocar. O Diogo tá dizendo que é bonzinho, mas explode com quem ama. Reprime as emoções.
A Alexandra tá dizendo, sempre fui explosiva, hoje bem menos. Amadurecimento, né, Lê? Tô aqui rodando para ver os comentários de vocês. O Diogo tá dizendo, primeiro consciência, perceber o que foi que causou a raiva. Quando você tomou consciência de como que, né, quais consequências da raiva, foi isso, amor? Maravilhosa, perfeito, Natu, gratidão por compartilhar tanto. Quer casar comigo? Lindo. Estou no processo de aprender a controlar a raiva. Ai, Sara, que bacana, que boa oportunidade que você me deu para falar sobre isso. Eu tenho orientado no Pra Se Conhecer as pessoas a refletirem sobre uma diferença entre controlar a raiva e regular a raiva. Te soa diferente? Controlar e regular? Qual que te parece mais ameno? Pensa sobre isso, viu? Pensa sobre isso. Agora, mais uma coisa, antes de eu me retirar. Esse processo de perceber no corpo, de sentir, de deixar a dor doer, de respirar, dar uma pausa. Faz isso com as coisas pequenas do cotidiano. Você não precisa fazer no momento do ápice da tua explosão. Não precisa fazer aí. Faz com as coisas pequenas, como alguém que deixou uma garrafa de água vazia na geladeira, te causou raiva. Já treina aí. Onde é que essa raiva veio pro teu corpo? O que ela vem te trazer? Será que você precisa colocar limite, colocar ordem nessa casa? Né? E como que é? Ao invés de sair gritando, quem é que deixa essa porcaria de garrafa na geladeira? Ao invés de sair reagindo, como que é respirar? E agir, responder aquilo que você sentiu. Então comece a experimentar. A gente precisa perceber quais são os gatilhos para essa raiva. E aí, com as coisas pequenas, a gente vai ganhando musculatura para lidar com as coisas mais complexas. Então aproveitem essa dica. A Fer disse, aprendendo a me permitir sentir raiva sem culpa. Me amar como sou. Ai, Fer, que alegria. Que conquista maravilhosa. Obrigada, você também, Fer. A Valéria disse, no corpo, a falta de ar e o enrijecimento do corpo pode ser uma forma de sentir com certeza falta de ar. Olha, quando a respiração está curta, Val, é porque não há espaço para fluir em você as energias que precisam percorrer o seu corpo. E quando você não permite, através da oxigenação, que essas energias fluam, elas vão ficar bloqueadas aí dentro do teu corpo. Então a respiração vai ajudar a dissipar essas emoções, né? De uma maneira consciente, a partir de uma escolha. Porque esse processo de travar a respiração é um processo automático, né? Do seu corpo que está em sinal de alerta, está em estado de alerta e lutando pela sobrevivência. Mas quando a gente toma consciência e fala, não estou lutando pela sobrevivência. Esse é só um sentimento, só uma emoção que me toma aqui. Como é que eu cuido dela, né? Então, é uma excelente percepção. E aí, percebeu que enrijeceu, percebeu que está respirando curto, o que eu faço? Só o fato de encher os pulmões e respirar, eu já vou sentir que os músculos deixam de ficar enrijecidos, né? E eu já vou sentir que existe agora uma outra clareza, né? Nunca fiz isso da garrafa, o Diogo tá dizendo. Não, imagina, nunca. A Mel tá dizendo, primeiro sinto o local e após respirar. Mel, você vai perceber que com o tempo essas coisas vão vir juntas. Mas no começo da nossa prática primeiro eu percebi no corpo, porque é como se fosse assim um susto, sabe? Você tomou um susto e por meio do corpo veio aí uma mensagem quase que
A gente passam as mensagens por nós, as mensagens mais sutis, elas passam, às vezes a gente tá intuindo que alguma coisa não vai bem, mas a gente não tá captando. Então precisa vir pro corpo pra gente ligar esse alerta. Então o corpo é muito sábio, existe uma sabedoria iluminada que regula essa tomada, né, do corpo através da emoção. E aí primeiro mesmo você colocar atenção nisso. Por exemplo, o que a Val disse, né? Enrijeceu, encurtou a respiração, às vezes você nem sabe o que está sentindo. Você não sabe a sua emoção, mas a sensação corporal te dá um sinal. Alguma coisa não vai bem, alguma coisa precisa ser cuidada. Olha para isso. E aí você começa a acionar todos os seus recursos de prática, porque isso aqui é treino, é exercício mesmo. Opa, corpo. Opa, respirei. Opa, conversei com o que eu tô sentindo. E aí isso vai ficando cada vez mais natural. Não automático, sabe? Mas é natural. Porque essa é a maneira natural de sentir, né? Mel, então é isso. Assim, você pode ir treinando de maneira sistematizada, assim, até que isso se integre na tua prática, na tua rotina, e você vai percebendo que é possível ter espaço entre o que você sente e as suas ações. Aí, gente, mas olha, muitas vezes não vai dar tempo. Eu não encontrei esse espaço. E aí eu já entrei no processo de explosão. E aí, quando eu vou entrar na culpa, eu também tenho a possibilidade de interromper o processo, interromper o círculo vicioso. Se eu já explodi e não deu tempo, eu não consegui parar antes e respirar, ok? Então, é só eu tomar consciência de não entrar, não mergulhar na culpa, na compensação e na tristeza, porque depois eu vou de novo para a raiva. Como? A partir dessa prática. Quando você sente culpa, vem para onde do corpo? Geralmente é um negócio aqui, ó, uma angústia. É uma coisa assim que te fecha quando você sente culpa. E aí, o que você faz com isso? Fica aí alimentando essa culpa, se martirizando e tentando compensar a pessoa com quem você explodiu? Antes de compensar, se você fez alguma coisa que exige sua reparação, repare. Eu não estou dizendo aqui para a gente ser irresponsável, pelo contrário, porque reparação vem de responsabilidade também. Você vai ter que reparar, mas sem culpa, a partir da tua humanidade. E aí, como cuida dessa culpa? Tá no teu corpo? Para, localiza no corpo, observa, conversa com a culpa, de onde você veio? A culpa teve uma mãe que foi a raiva. Eu senti raiva, eu explodi, aconteceu que eu eu me envolvi completamente pela minha raiva e isso me gerou culpa. Então volta, talvez você tenha que voltar e cuidar daquele gatilho que te deu raiva. E aí, a partir desse gatilho que te deu raiva, você vai cuidando. Então, é um processo de voltar. Agora, o Di está dizendo para na próxima live eu falar sobre a espiral ascendente, que é uma sabedoria do Eneagrama, né? Posso sim, amor, falar disso. E para concluir, porque quase que eu já estou falando desse tema, para terminar aqui de explicar para Mel, às vezes, e para todas as outras pessoas que também têm a mesma questão, eu já explodi na raiva, eu já mergulhei na culpa, tô lambuzada na culpa, e aí eu tô no processo de tristeza. Então, e aí, o que eu faço? Mesma coisa. Para, onde é que tá a tua tristeza no teu corpo? Onde tá? Conversa com ela. É o seu monstro na hora. E aí, o que você come? De onde você veio? Que mensagem você traz? Como é que você vive? O que você precisa? Conversa com sua tristeza e você vai perceber que essa tristeza veio porque você se desconectou de si, porque você ficou muito culpada e ficou fazendo o que não devia fazer. E aí você vai ver que ficou muito culpada porque sentiu muita raiva e não soube lidar com ela. Então vejam que é o que o Diogo está dizendo sobre a espiral, né? Que a gente vai, na hora que vai voltando, interrompendo aquele fluxo automático do círculo e fazendo um caminho de retorno, muito provavelmente vai haver uma transformação e esse círculo se abre e é possível fazer uma espiral. Certo? É isso mesmo, Mel, é treinável. Isso não é maravilhoso saber que é treinável? Muito bom, não é?
Gente, obrigada da companhia. Mensagem entregue e até a próxima segunda-feira. Beijo, boa semana!